Qual é o maior desafio atualmente para os políticos brasileiros? Vamos falar rapidamente sobre esse assunto, que é um tema muito importante para você que é político ou para você que pensa em ser político. E para você que não é político, talvez você concorde ou não com algumas informações que eu vou trazer aqui para você. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, sou cientista social e político, CEO aqui do Instituto IBESP, em pleno domingo aqui de sol, trabalhando porque bem cedinho, logo às 6 e pouco da manhã aqui, porque logo mais nós teremos pesquisa, que me deixa muito orgulhoso, né? Trabalhar em pleno domingo aqui, acho que é muito bom, é uma forma da gente colaborar com o país e também com as pessoas que precisam trabalhar. Eu vou começar falando sobre um estudo, hoje eu não vou apresentar nenhum estudo do IBESP, mas iniciar comentando sobre uma pesquisa realizada há cerca de 35 anos atrás. Foi feito um estudo de laboratório, tá? Numa cidade do Nordeste, onde alguns estudantes, na verdade, estudantes de uma universidade, quiseram fazer um estudo. Eles queriam entender o coronelismo ali no Nordeste, e aí eles fizeram um teste em plena campanha eleitoral. Enviaram ali um candidato chegando de cavalo numa comunidade, e esse candidato falava, olha, eu vou trabalhar muito por vocês, tal, tenho propostas, bababá, era uma pessoa assim que se mostrava bem intencionada, tal. E depois um dia depois desceu ali um helicóptero com um ator, claro, um personagem de terno e gravata, muito bem arrumado, tal. E ele veio, começou a falar bonito, com umas palavras, até palavras que não existiam, ele inventava palavras ali. E ele colocou todo aquele assunto, vou trazer não sei o que para vocês, com propostas absurdas e irrealizáveis, né? E depois, esse grupo de estudos foi lá fazer uma pesquisa eleitoral para entender. A grande maioria, mas a maioria avassaladora, votava no segundo político, que chegou de terno e gravata e de helicóptero. E aí, a parte qualitativa dessa pesquisa ela é muito interessante, porque assim, por que você votaria nesse político? E as pessoas se colocaram, como ele é uma pessoa bem sucedida, rica, tal, com certeza ele pode fazer isso por nós. O outro candidato, que se mostrava bem intencionado, mas não se mostrava bem sucedido financeiramente, foi deixado de lado. Então isso aqui é um dado interessante, e por que eu quero falar isso, começar com esse ponto? Porque isso aconteceu há 35 anos atrás, quando a gente tinha a grande imprensa ali, onde você tinha revistas de fofoca, onde você tinha personagens, onde as pessoas ficavam admirando aquelas pessoas bem financeiramente, artistas, tal, né? Essa situação veio mudando não só no Brasil e no mundo, tá? Então as pessoas hoje com as redes sociais, as pessoas se expõem mais, todo mundo se expõe. As pessoas elas têm aqui um ponto interessante, que elas também têm acesso à vida privada das pessoas mais fácil, né? Então as pessoas antigamente, eu quero esconder a minha riqueza, eu consegui esconder ali e tal, e hoje fica mais difícil você fazer isso. O que acontece hoje, por que eu chamo de maior desafio para os brasileiros, pegando essa pesquisa de 35 anos atrás? Hoje em dia, quando nós realizamos pesquisas, e eu vou falar a gente realiza pesquisas praticamente todos os dias, então, e eu sou obrigado a ler todas as pesquisas, porque depois eu apresento as pesquisas, porque nossa pesquisa ela tem um grau de dificuldade maior, por isso que o IBESP é um Instituto de Planejamento Estratégico. Eu não quero fazer uma pesquisa simples para o meu cliente, eu quero sempre fazer uma pesquisa muito aprofundada. E a nossa pesquisa é sempre colocada em mapas, porque eu quero entender o que pensa cada pedacinho. O mapa que vocês estão vendo aqui, eu sempre coloco o mapa para você que está chegando, que já viu um vídeo nosso, fala, pô, de novo o mapa? Sim, de novo o mapa, porque tem gente, toda hora, toda semana a gente recebe mensagem de gente que nunca tinha visto um vídeo e que não conhece a metodologia de IBESP. E por que eu faço questão também de mostrar o mapa? Porque nós somos o único instituto que faz um estudo anterior de divisão territorial, onde nós escutamos a cidade inteira, tá? Porque como é feita uma pesquisa normalmente, você pega alguns pontos de fluxo, você distribui as pessoas ali, tudo bem. Nós não, nós realizamos a pesquisa praticamente na cidade inteira, em todas as regiões, e depois eu faço questão de apresentar como pensa cada pedacinho da cidade. Isso é muito importante para você tomar decisões locais. E aí, mesmo porque, né, como eu estou falando aqui, você tem um perfil diferente, né? Você tem um bairro que tem um grau de instrução menor que o outro, você tem um bairro que é mais pobre que o outro, então você precisa saber como se portar. Mas quando eu falo de desafio, qual que é o maior desafio hoje que a gente percebe em todas essas pesquisas que a gente lê quando a gente vê a imagem do político, tá? Então eu vou apresentar uma pesquisa
hoje à tarde, ou domingo à tarde, eu vou apresentar uma pesquisa onde eu vou conversar com esse político, onde a gente quis entender qual a imagem que as pessoas têm dele, né? Então a gente sempre faz isso, é importante você que é político, periodicamente, você entender como as pessoas estão te vendo, qual é o seu potencial de voto, aonde você está mais fraco, onde você está mais forte. É muito importante isso. E esse político é um político já experimentado e ele quer saber qual a imagem que as pessoas têm dele hoje, né? A gente já conhece a imagem dele histórica, porque ele vem sim num processo de tentar mudar essa imagem dele. E aí o que acontece? Os grandes desafios, né? O que a gente percebe quando a gente pega vamos falar assim, de uma cidade, eu vou citar uma cidade pequena, não vou citar nome, tá? Mas uma cidade com 10 mil eleitores. Essa cidade de 10 mil eleitores, você tem ali os funcionários públicos, alguém que trabalha em algum órgão do Estado, numa empresa de águas, alguma coisa assim, e você tem os servidores públicos, os funcionários da prefeitura, né? E o que chama atenção, não a mim, mas nas pessoas que reclamam sobre isso, é que as pessoas mais bem-sucedidas da cidade, aquelas que têm mais dinheiro, aquelas que de repente moram num melhor prédio ou num condomínio, são os servidores públicos ou os funcionários públicos comissionados, aquelas pessoas que têm cargo político. Então, isso mostra um descolamento das pessoas. Antigamente isso não era visto, como eu falei para vocês, essa pesquisa de 35 anos atrás, não era visto como um problema. Hoje as pessoas entendem que é um absurdo as pessoas que são funcionárias do público, servidoras do público, que é a população, elas terem uma situação financeira mais tranquila. E aí tem outros agravantes, né? Então você pega, o que eu estou falando para vocês aqui são coisas relatadas em pesquisa. Como pode a prefeitura no dia do aniversário dar folga para o funcionário? Eu não tenho folga no dia do meu aniversário. Como pode a pessoa ter 13º, que todo mundo tem? Eu não tenho, porque eu tenho empresa, mas assim, os funcionários de empresas também têm, mas aí ela tem ali um abono que ela vai ficar, uma licença que ela tem a cada 5 anos, ela tem um mês para ficar em casa, e ela junta 3 meses, tal. Então, isso mostra um total descolamento do patrão, vamos dizer assim, da população em geral. As pessoas que estão ali recebendo para fazer o trabalho para o povo têm uma vida muito melhor do que o povo. E aí a gente tem uma outra cidade que a gente fez um estudo, onde a média, isso era um estudo político, mas onde a gente quis entender como pensavam os empresários sobre a cidade. A média da retirada do prolabore dos empresários da cidade, quando a gente fala empresário, manicure é empresário, uma barbearia empresário, dono de uma imobiliária empresário, um dono de um supermercado empresário. A média desses salários dos prolabores era menor do que o salário do diretor da prefeitura. Então tudo isso não era falado, né? Tudo isso não era colocado, isso veio numa crescente. Então existe um descolamento. Quando a população uma pessoa sofre um assalto num ponto de ônibus às 5 da manhã e levam o celular, e aí ela ouve o político falar sobre segurança, os dados estão melhorando, tal. Além dela não acreditar nesse dado, vem na cabeça dela, e isso também comentário de pesquisa qualitativa aqui do IBESP, que assim, olha, o político aí nunca foi assaltado. Primeiro porque ele não pega ônibus, né? Mas assim, ele nunca foi assaltado. Por que todo político de um grau assim, ou de um servidor de grau assado, como um desembargador, tem um motorista? Né? Então são coisas que antigamente não se falava sobre isso, e que isso vem aumentando muito por causa do acesso que as pessoas têm hoje à informação através da internet. Então a internet ela abriu um flanco muito grande, onde uma pessoa que vê isso acontecer, coloca lá, e a outra pessoa chama atenção, ela começa a olhar na cidade dela, fala, poxa, aqui na minha cidade é igual, e isso vem crescendo. Então qual que é o maior desafio hoje de um político? O maior desafio hoje de um político é entender como pensa aquela pessoa que fica às 5 da manhã numa unidade de saúde da família para marcar uma consulta, sabe? E isso aqui, me vem aqui uma série que foi criada, não lembro por que TV, que é o Undercover Boss, né? O que acontece? O dono de uma grande empresa, ele vai lá, se veste como... Ele vai trabalhar numa lanchonete, por exemplo, que é da rede dele, digamos que seja um McDonald's, ele pega e coloca lá a roupinha, fala, eu sou funcionário novo, eu vim aqui com a cartinha apresentada, ele começa a trabalhar, ele começa a ver os problemas que tem ali.
quando ele começa a ver os problemas, ele fala, poxa, problema de fácil solução que eu estou lá em cima, que ninguém me relatou e que eu não resolvi. Então o maior desafio hoje de um político é ele entender os problemas dos brasileiros. Ele viver a vida real dos brasileiros. Qual é a vida real dos brasileiros? Eu posso falar como um brasileiro de classe média, né? Mas assim, como é você abrir uma empresa, a porta de uma empresa no dia 1, sendo que você tem 50 mil reais de conta para pagar? Ou seja, você tem que fazer muito dinheiro para pagar de seu aluguel, você tem que pagar fornecedor, pagar impostos, tal. Qual é a vida desse cara? Como é que é ser um motorista de Uber? Como é que é você ser... como é que é você ganhar um salário mínimo e ter que passar um mês? Como é você frequentar a fila da unidade de saúde às 5 da manhã debaixo de chuva para marcar uma consulta, chega lá e não ter a consulta porque já completou? Como é você chegar numa UPA às 6 da tarde, na hora que está entupida de gente, para ser atendido? Como é você estar num ponto de ônibus e ser assaltado? Então, assim, o político ele precisa reconhecer, entender muito qual é a temperatura da população. E o que a gente percebe, alguns políticos eles têm sim esse tato, eles conseguem entender melhor, e aí por isso que existe um vínculo maior. E a vida que esse político transmite, seja aí personagem, aqui a gente não pode dizer, porque às vezes eu posso me transformar num personagem, me mostrar como bonzinho, me mostrar como um cara humilde e tal, mas assim, essas pessoas que podem ser reais ou não, pode ser um personagem ou pode ser um político de verdade, elas conseguem ter uma conexão maior com a população. E é daí que existe aí algum tipo de admiração, né? Então, assim, nossa, esse político eu gosto dele porque ele sabe o que eu sofro, ele está na minha pele. E aí ele leva uma vantagem entre os outros. Aquele político que tem discurso e claramente ele não vive aquele discurso dele, esse político ele vai se afastando da base dele, né? Então ele foi eleito como um cara ali, eu sou um vereador que me transformei em um vereador porque eu represento aí a minha comunidade, a minha favela, e aí a primeira coisa que ele faz, ele muda da favela, deixa a namorada antiga lá, larga a namorada, arruma uma outra namorada nova, tal, ali daquele novo ambiente que ele está, compra um grande carro, não anda mais de ônibus, tal. Esse político ele se desconecta da comunidade dele, o que ele ganha é antipatia dessa comunidade. Antigamente ficava aglutinada aquela antipatia. Essa antipatia hoje ela vai evoluindo, porque as pessoas começam a colocar nas redes sociais, olha, infelizmente o político tal se transformou, não pensa mais na gente. Quando ele gravar um vídeo e colocar, ele vai apanhar. Então, o grande desafio hoje do político é ele entender realmente como as pessoas vivem no Brasil. Quem é o brasileiro médio? Tá? Quem é o brasileiro médio? Ele só vai entender assim, vivendo a vida do brasileiro médio, né? E aí tem um segundo momento, tem um segundo ponto, que é um ponto de desconexão do político para a população, que aqui é um tema que eu sei que para muito político ele não gosta disso, mas eu entendo que seria importantíssimo ele ter isso, que é o pedido de desculpas. O que eu queria dizer com o pedido de desculpas? O político, às vezes, ele faz uma obra que ela não foi bem sucedida. E aí, ao invés de ir lá e pedir desculpas, falar assim, ó, desculpa, o projeto foi dado assim, tal, eu via que isso ia melhorar a vida das pessoas, acreditei nisso, mas eu errei, eu peço desculpas a vocês. Ou se não, uma frase que ele tenha falado, um mal entendido, às vezes ele fala uma frase, ele é mal entendido em algum assunto, porque as pessoas distorceram o que ele falou, pode acontecer isso aí. Ele tem que ter a capacidade de chegar e falar assim, olha, eu fui mal entendido, eu queria falar isso, as pessoas me entenderam mal, e eu queria pedir desculpas para quem me entendeu mal, porque não foi minha intenção. Aí o que acontece? Por que eu falo que isso é muito duro para o político? Todas as vezes que a gente mostra uma imagem de um político para ele e fala, olha, nesse assunto não tem o que fazer, as pessoas te veem de forma negativa. A forma é você aceitar isso e pedir desculpas para tentar resolver. Ao invés de você falar que se dane, eu não quero saber dessa fatia da sociedade, pode me ver com imagem negativa, aliás, não faço questão. Ou eu não vou precisar de vocês para ser eleito. Ou eu não vou fazer esse esforço para mudar a opinião de vocês. Toda vez que a gente fala isso, você percebe o seguinte, ele fala, não, é melhor não mexer nisso, porque olha, isso aí já me deu problema, tal. Os políticos
que aceitaram isso, que assim, foram humildes, falam assim, não, verdade, as pessoas me veem como antipático, eu mudei, eu preciso ser mais sorridente, eu preciso ir no supermercado, preciso conversar com as pessoas, preciso abraçar olhando no olho e tal. Esse político ele começa a ter uma reversão da sua imagem. É lenta, claro, porque é muito mais fácil o fato negativo grudar do que um fato positivo, mas vale a pena você pedir perdão para aquela população, pedir desculpas, até pelo mal entendido. Não, eu não quis dizer isso, mas você entendeu isso? Me desculpa, eu quis, na verdade, eu vou te explicar aqui, sem corte, sem nenhuma manipulação de vídeo, eu vou te explicar agora. Aconteceu isso, eu fiz isso. Infelizmente, distorceram minha fala, você me entendeu mal. Te peço desculpas se você me entendeu mal e espero que daqui para frente você me veja com bons olhos, né? Então, rapidamente, para você que é político, para você que pensa em ser político, os maiores desafios que hoje tem um político, primeiro desafio é viver a vida do brasileiro, entender como vive o brasileiro, para depois exercer o seu mandato. Isso é uma coisa que a gente vê uma desconexão muito grande da vida em âmbito municipal, funcionários de prefeitura, onde a gente vê no estadual e principalmente em Brasília. Você vê uma total desconexão da vida que as pessoas levam lá com a vida real do brasileiro. E o segundo ponto é o maior desafio é entender ali se você tem algum tipo de mancha na sua imagem, que às vezes é por besteira, você ali tentar pedir desculpas e tentar começar um novo relacionamento com esses eleitores aí, porque todo eleitor ele tem ali um motivo para gostar ou não de você. Entender por que gosta, entender por que não gosta. Essa pesquisa que eu vou apresentar hoje à tarde, a gente fez isso. Que imagem que você tem dele? Uma imagem positiva. Ok, que imagem é essa? E aí a pessoa fala, ok, o que é bom ali? Você fala, olha, continue fazendo isso aqui porque você é bem visto. Qual é a imagem negativa? Isso. Tá? Então, assim, eu preciso entender realmente o que as pessoas pensam de mim. Mas, antes de tudo, se você é político, ou se você pretende ser, mas principalmente você que é, volte lá para a base. Volte a viver a vida das pessoas, ande nos lugares que um dia talvez você já andou, e entenda que a vida do brasileiro, e aqui quando eu falo a vida do brasileiro, nesse momento econômico que a gente tem, a gente sabe que a gente está numa situação econômica complicada, né, da vida mesmo das pessoas no supermercado. Pegue o dinheiro que aquela pessoa e vá no supermercado e veja. E você vai pensar assim, poxa, realmente alguma coisa precisa ser feita no Brasil, porque do jeito que vai, a situação não vai terminar bem. Por que eu digo que não vai terminar bem? Porque a população ela vai se desgastando, ela vai criando ali uma panela de pressão e não tem um vácuo. Antigamente tinha o futebol, tem o carnaval agora, mas assim já não é igual. Então as pessoas elas vão se desconectar e vão de alguma forma um dia te ignorar e não votar mais em você, tá bom? Então esse aqui é um recado rápido para vocês, aqui um bate-papo nesse domingo ensolarado, graças a Deus, de trabalho. Se você quiser ter mais vídeos, por favor, baixa aqui o aplicativo nosso, lá você tem os estudos, nossas pesquisas. E se você quiser bater um bate-papo comigo, manda um WhatsApp aqui, no nosso zap aqui do IBESP, marca ali uma horinha comigo e a gente bate um papo rapidamente sobre qualquer assunto. Claro que eu não vou passar dados de pesquisas exclusivas, né? Mas assim, as pesquisas nossas, claro que a gente pode conversar. Tá bom? Um grande abraço, até a semana que vem.